Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Irmãos, um dos amigos de Jó, podem assentar, ele faz a seguinte declaração: mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. E a palavra enfado aqui é traduzido por problemas, por dificuldades. Imagina você receber uma notícia inesperada que seu filho tão querido foi acometido por um câncer já em fase terminal. Qual seria a sua reação? Chorar ou cantar? O que você faria? Eu não tenho dúvidas, irmãos, que você choraria. Você choraria muito. Talvez choraria por alguns dias, inconsolavelmente. Talvez devemos pensar também num jovem casal, recém-casados, estão ainda em lua de mel, e todos os dias, jovem esposa, linda, conta as horas para ver o marido voltar do trabalho e entrar pelo portão. Não são assim os recém-casados? Depois os anos passam, nem sempre são assim, mas no início é assim mesmo, isso é normal. E aquele sorriso, e o marido vê a jovem esposa com aquele sorriso e de satisfação estampado no seu rosto, e a alegria ainda maior porque ela tem uma surpresa para o seu marido. Aquele filho que eles tanto planejavam, aquele filho que ele estava esperando há tanto tempo, e ela fez lá o ultrassom e estava esperando o marido chegar. Olha, meu marido, eu estou grávida. Que alegria, que abraço afetuoso o marido dá à sua esposa. Mas, irmãos, há um dia, o marido chega em casa cabisbaixo, triste, moribundo, e ela pergunta: o que aconteceu? Eu fui demitido injustamente da empresa, eu estou desempregado. E ela também estava muito aflita, porque ela fez o ultrassom de novo e constatou que o bebê, tanto esperado, tanto planejado, tinha sérios problemas. O ultrassom indicou isso. E o médico disse para ela: olha, o seu filho pode nascer morto ou pode nascer com problemas mentais e físicos. Como ficaria o coração desse jovem casal? Como ficaria? Meus amados irmãos, e o que fazer neste momento? Alguns tidos como espirituais diziam: você não pode chorar, porque chorar é falta de fé em Deus. Os crentes que têm fé no Senhor não choram. Chorar manifesta fraqueza, e você não pode chorar. Pois eu digo, segundo as Escrituras Sagradas, pode chorar sim, chore mesmo. Jesus chorou, Jesus sentiu angústias profundas, e chorar não é nenhum sinal de fraqueza e nem falta de fé em Deus. Jacó chorou. O grande rei Davi chorou pela morte do seu filho Absalão, que morreu. E das bem-aventuranças que Jesus falou, ele disse: bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados. Este, irmãos, é um momento que a pessoa sofredora pode pensar que ela não confia em Deus, que Deus a abandonou, que Deus está longe dela. Se eu confio em Deus, por que isso aconteceu comigo? Poderia pensar a jovem esposa crente. Se Deus está comigo, por que este mal sobreveio a mim de uma forma tão medonha? Passar, irmãos, por problemas, sejam eles profundos ou não tem nenhuma relação com ter ou não fé em Deus. Todos passamos por problemas. E aqueles que confiam no Senhor passam também por problemas profundos, passam por problemas que parecem estar acima de suas capacidades. Qual é a diferença então entre um e o outro? É o que vamos ver neste salmo com a ajuda do Espírito Santo. E eu quero falar aqui nessa noite, irmãos, que confiam no Senhor, desfrutam de privilégios imperdíveis. Eles não perdem este privilégio. E o salmo nos dá aqui 2 privilégios daqueles que confiam no Senhor. Você viu, passar por problema todos nós passamos. Nós vamos chorar algum dia na nossa vida. Vamos chorar, vamos sentir tristezas profundas, e é normal isso. Isso não é porque Deus te abandonou, não é porque você não tem fé em Deus. Nós estamos, queridos irmãos, inseridos no mundo caído. O choro começou lá do Éden para cá. Então, nesta noite eu quero falar sobre os 2 privilégios daqueles que confiam no Senhor. E o primeiro privilégio está aí no versículo 1 e 2. São guardados do perecimento temporário e definitivo. Que maravilha esse texto nos diz aqui agora. Os que confiam no Senhor são o quê, irmão? São como o quê? São como o Monte Sião. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Irmãos, numa época que a humanidade não dispunha de máquinas poderosas para tirar montanhas do seu lugar, nem dinamite para explodir rochas, as montanhas naquela época eram o melhor lugar para se morar, para se esconder. Era um lugar seguro. Porque não existia dinamite, não existia exército inimigo nenhum que conseguiria detonar uma montanha. E o salmista, olhando tudo isso, as montanhas que estavam ao redor de Jerusalém, ele diz: os que confiam no Senhor são como estas montanhas por aí. Estão seguros. E o salmista usa 2 expressões aqui para marcar para nós por que estão seguros: que não se abala e firme para sempre. Ah, irmão, será que nós nunca nos abalamos? Será que não? Será que nós nunca nos abalamos com tristezas, com adversidades? Você viu na introdução casos hipotéticos que eu contei aqui, a gente abala, nós nos abalamos, às vezes até desanimamos. E eu quero te dar um exemplo. Você sabe como foi a vida de José no caminho da sua casa, do campo onde ele estava até chegar ao Egito? Quantos maus tratos aquele jovem sofreu? Ele não foi de carro para o Egito, ele foi amarrado. Quantas adversidades aquele rapaz passou, quantos açoites ele sofreu. E o que passou na cabeça de José? O Deus do meu pai não importa comigo? Poderia ter passado, é provável que sim, é provável. E você lembra de como foi o ministério do profeta Jeremias? Pesado. Ele pregou para pessoas que não tinham a cerviz amolecida, era uma cerviz dura, gente rebelde, obstinada, gente que não queria servir a Deus, gente que estava nem com culto a Deus, pessoas que estavam levando a vida espiritual na bancarrota. Todavia, o Senhor sustentou o profeta Jeremias. E você lembra de Zacarias também. E você lembra dos sacerdotes fiéis, que muitos deles morreram ao fio da espada, porque foram fiéis a Deus. Amados irmãos, quando o salmista diz aqui, está seguro,
é como uma rocha no meio do oceano. Como que é uma rocha? O que uma rocha sofre? Vamos pensar de uma maneira natural. O que acontece com uma rocha? Se nós analisarmos uma rocha lá no meio do oceano, o que ela sofre? Ela sofre o impacto das ondas impetuosas do mar. Ela sofre ventanias. E a rocha de Jerusalém, que estava ao redor de Jerusalém, também sofria ventos muito fortes, tempestade, trovões, raios, mas isso não tirava a rocha de lá. E o salmista diz: olha, quem confia no Senhor pode até sofrer embates, pode até sofrer tempestades, ondas enormes podem dar de ímpeto contra essa rocha, todavia ela é inamovível. A rocha é inamovível. Ela está lá há décadas, há séculos e há milênios, e as tempestades não conseguem tirá-la de lá. Aí o salmista diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Conforme o texto aqui nos diz, as montanhas e principalmente o Sião eram inabaláveis. Exército nenhum poderia remover as montanhas. E problema nenhum, dificuldade nenhuma, adversidade nenhuma, embate nenhum consegue remover a fé daqueles que são de Cristo, daqueles que pertencem a Cristo. Olha para você. Você que eu estou vendo aqui, cabecinha branca, está dentro da igreja, quantos problemas você já passou? Quantas dificuldades você já passou? Você acha que você está aqui por quê? Porque o Senhor te colocou como uma rocha. Ele te deu essa fé que te segura, que te sustenta. Não é mérito seu, não é mérito nosso, mas é mérito de Cristo Jesus. Olha, queridos irmãos, sempre que lemos na Bíblia sobre fé e confiar no Senhor, precisamos atentar para algo que o próprio Deus prometeu ao seu povo. Não é fé na fé, não é aquela expressão que você ouve aí em outros meios da igreja. Não é aquela expressão. Tenha fé em Deus, que tudo dará certo. Nada pode dar errado no início, mesmo você tendo fé. Mesmo você crendo em Deus. Irmãos, quando a Bíblia fala da fé, ela está correlacionando essa fé com promessa. Nunca essa fé está sozinha. Essa fé está correlacionada, ligada, amparada por uma promessa de Deus. Então não é fé na fé, é fé na promessa do Senhor. E agora, irmãos, o verso 2 diz também o porquê estamos seguros. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Deus está conosco desde agora. O salmista diz: é desde agora. Ele acompanha, queridos irmãos, o seu dia a dia. Ele está bem perto de você. E isso não quer dizer que você e eu não iremos passar por adversidades profundas. Certamente sim, seremos atingidos de uma maneira ou de outra. Mas o seu poder em nós garante que nós nunca vamos desfalecer. É o poder dele em nós que garante isso. É desde agora, irmãos. É desde agora, agora o seu presente. Deus cuida de você. Deus cuida da sua família. Deus cuida dos seus filhos. É Ele que cuida de você. É Ele que cuida de nós. Mas o salmista diz também: continuadamente até o final, para sempre. Ele já sabe, irmãos, o que nos aguarda no futuro. Deus tem o quadro maior. Você não vê nada na sua frente. Deus já sabe o dia da sua morte, como será essa morte. E Ele já preparou tudo para que você caia nos braços dele, seguro, seguro nele, seguro, é desde agora e para sempre. Irmãos, isso me deixa muito confiante, isso nos deixa, irmãos, com um olhar altaneiro, nossa sobrancelha alta,
Nós pisamos neste mundo mau, neste mundo de trevas, neste mundo horrível de pecado, mas quando nós olhamos para as verdades exaradas da palavra de Deus, irmãos, que diz: Deus está conosco desde agora e para sempre. Isso, irmãos, é para fundamentar a nossa confiança no Senhor. Queridos irmãos, Ele vê por detrás das montanhas, Ele sabe do nosso amanhã, Ele sabe do seu pecado, Ele sabe da sua luta, Ele conhece a sua dificuldade, Ele conhece os caminhos sinuosos que você vai passar, Ele sabe de tudo, mas tudo já está preparado por Ele para te dar vitória em Cristo Jesus. Olha, irmãos, eu disse aqui que as montanhas naquela época não poderiam ser removidas por exército inimigo nenhum, mas poderia acontecer cataclismas, terremotos, e elas fenderem. E agora? Olha o que diz Deus para nós aqui no Nova Baden, aqui nessa noite. Olha o que o Espírito Santo diz para nós aqui. Isaías 54, versículo 10. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Pode acontecer que as montanhas sejam removidas, mas a minha misericórdia não. A minha misericórdia jamais se apartará de você. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ouviram isso, irmãos? Ouviram isso? Não é maravilhoso nós ouvir a voz do Espírito Santo através das Escrituras dizendo para nós: a minha misericórdia não se apartará de você, e a minha paz nunca será removida de você. Pode você passar por todos os problemas. E observe aqui comigo os 3 pilares que o profeta nos fala. Ela está fincada nesses 3 pilares aqui, na misericórdia de Deus. Primeiro, na aliança dele conosco e na sua compaixão. É na misericórdia e é na aliança. Irmãos, a aliança de Deus é dele comigo, é dele com você. Não somos nós que fizemos aliança primeiramente com Deus, é Ele que fez conosco. Ele diz: a minha aliança e a aliança da minha paz. Então, irmãos, por que nós nunca seremos removidos? Apesar que venha dificuldade como terremotos, parece que vai destruir tudo na nossa vida. Destrói a nossa saúde, destrói a nossa expectativa, a nossa confiança. Parece que destrói tudo, mas não. A misericórdia de Deus nos sustenta. E o pacto que Ele fez comigo em Cristo Jesus e com você te sustenta. É isso, irmãos. Então aqui, o primeiro privilégio no versículo 1 e 2 é que nós temos, queridos irmãos, nós somos guardados do perecimento temporário e definitivo. E o segundo privilégio que este salmo nos fala, no versículo 3 a 5, são guardados de serem dominados pela iniquidade. Veja aí comigo o versículo 3 a 5. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. São guardados de serem dominados pelo cetro da iniquidade, pelo braço da iniquidade, pelo governo da iniquidade. Nós somos guardados. Então precisamos voltar aqui ao contexto do salmista, quando ele diz sobre o cetro dos ímpios. O povo de Deus sempre esteve debaixo de governos ímpios, sempre esteve. A começar com Faraó, a começar lá atrás, sempre esteve debaixo de cetro de pessoas ímpias, sempre. E se nós estamos certos, irmãos, em pensar que esse salmo aqui foi escrito no tempo da Babilônia, ou pós-cativeiro babilônico, então estava também saindo, ou ainda estavam debaixo do cetro da Babilônia. Quando o salmista fala de cetro, ele está dizendo que, de certa maneira, o povo de Deus constantemente está debaixo de governos infiéis a Deus, de governos estranhos à aliança de Deus, de governos ímpios, de governos que não temem a Deus,
a igreja sempre esteve neste mundo caminhando debaixo desses governos, e não somente governos ímpios, mas do próprio povo de Deus, dos muitos reis que Israel e Judá tiveram. A esmagadora maioria deles dominava com impiedade e perversidade sobre o povo. Você lembra de Acabe? O rei Acabe? Parece que quem dominava lá não era Acabe, era Jezabel. Ela tinha um cetro de Baal. Irmãos, como o povo de Israel sofreu naquela época, a ponto de o profeta Elias falar: ó Senhor, eu estou carregando este povo nos ombros, eu sozinho aqui. Deus falou: não, tem 7.000 que o cetro da iniquidade não atingiu eles. As mãos dele não apalparam Baal, Elias. As bocas deles não beijaram Baal, Elias. Eu separei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. O cetro da iniquidade não prevalece, diz o Salmo aqui, contra aqueles que confiam no Senhor. Percebam, irmãos, que pode haver sim joio no meio do trigo, e é certo que existe joio no meio do trigo, é certo que há. É certo que dentro da caminhada da igreja professante existe sim joio no meio do trigo, e às vezes existem até mesmo joio dentro do conselho da igreja, dentro de um concílio da igreja. É provável que exista, mas mesmo que isto exista, irmãos, o cetro da iniquidade não vai prevalecer contra o povo de Deus, contra a semente genuína da palavra de Deus no coração dos irmãos. Percebam aí, irmãos, que nos versos 4 e 5, dois grupos de pessoas existem. Tem os que confiam no Senhor e tem aqueles que não confiam no Senhor. Quem são os que confiam no Senhor? Os bons e retos de coração. Estes são guardados pelo Senhor. Agora, irmãos, os que confiam no Senhor são aqueles que se desviam das sendas tortuosas. E o que acontece com eles? Eles são levados pelo Senhor junto com os malfeitores? Esses que confiam no Senhor são levados? Não, são guardados. Irmãos, hoje está difícil nós cristãos mantermos uma postura ética, comportamental e espiritual, até mesmo dentro das empresas. Há um cetro de iniquidade lá, há uma manobra para burlar o fisco, e às vezes as pessoas que trabalham diretamente na administração dessas empresas, os crentes, são pressionados às vezes pelo diretor da empresa para: olha, você tem que fazer isso para burlar a auditoria, tem uma auditoria aqui, nós não podemos perder isso, nós não podemos de forma alguma. Como o cristão vai agir dentro dessas empresas? Como, irmãos? Há uma pressão muito grande do cetro da iniquidade dentro das empresas, no governo. Quem não conhece aí, até mesmo pessoas chamadas de bancadas evangélicas que estão misturadas em rachadinhas dentro da política. Todo mundo faz, qual é o problema? Não, nós não, os que confiam no Senhor, não. Os que confiam no Senhor não podem agir desta forma. Irmãos, nós brasileiros temos uma Constituição Federal, e nós cristãos temos uma Constituição Federal e uma Constituição Celestial. Nós estamos embasados aqui. O reino de Deus introduziu na história através de Jesus de Nazaré, e ele trouxe um código de ética para nós, e todos os súditos do seu reino obedecem a esse código de ética do seu reino. Se você quiser saber como que é o código de ética do reino de Deus, leia Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 no sermão, para você ver quem são aqueles que estão inseridos dentro do seu reino. E Jesus começa a ensinar ali: é aquele que caminha a segunda milha, é aquele que não revida o maltrato, é aquele que tem seus olhos limpos, é aquele, irmãos, que tem a palavra de Deus como fundamento da sua vida espiritual, é aquele que não deposita tesouro aqui na terra,
mas tesouro no céu. Dá uma olhada no capítulo 5 até o capítulo 7, é o código de ética dos crentes. Precisamos, irmãos, atentar para isso. Estes são os que confiam no Senhor, e estes não estão debaixo do cetro da iniquidade. Por isso tem esta promessa aqui, irmãos, para nós. Tem essa promessa: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Não vai permanecer, não vai. Veja bem, irmãos, quem leva o Senhor, quem separa um do outro é o Senhor. Quem separa o joio do trigo é o Senhor. Quem conhece aqueles que confiam nele é o Senhor. É Ele que conhece os que pertencem a Ele. É na adversidade que revelamos em quem confiamos, e se confiamos no sistema corrupto ou se confiamos em Deus. Aqueles que confiam em Deus estão cercados, são como montes, Sião, que cercam Jerusalém, que não se abalam. Dois privilégios aqui para nós, irmãos. Eles são guardados do perecimento temporário e definitivo, e eles são guardados também do cetro da iniquidade. Deus cuida de você, Deus está cuidando de você desde agora e para sempre. Eu quero elencar aqui, irmãos, algumas aplicações para nós desse texto nessa noite. Observe, irmãos, que sem dúvida podemos ver aqui a doutrina do pacto. Temos aqui nitidamente a doutrina do pacto. Nem todos que dizem que têm pacto com Deus verdadeiramente têm. Nem todos. Nem todos que dizem que têm aliança com Deus realmente têm. Muitos fazem aliança com o sistema do mundo, mas não com Deus. Praticam iniquidade ou apoiam quem pratica. Mas aqueles que são de Deus são guardados, irmão, deste mal terrível. Quem permanece firme para sempre? A segunda pergunta do Salmo: somente aqueles que são salvos por Cristo. E aqui nós temos, irmão, nitidamente a doutrina da perseverança dos santos. Nós temos aqui: os santos perseverarão a despeito da maldade e de ventos e de tempestades que assopram contra eles. Não porque eles têm poder em si, porque o poder da perseverança vem do céu para ele. É o Senhor Jesus que faz você perseverar. É Ele que te segura nas suas benditas mãos. E o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1 e 6 que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aqueles que o Pai deu a Jesus, Jesus falou, jamais perecerão. Temos aqui também outra doutrina não menos importante, que é a doutrina da justificação pela fé. Quem são os bons e retos de coração? Meus irmãos, nós mesmos não somos. Nós vemos nitidamente aqui, irmãos, a pessoa divina de Cristo Jesus. Está estampado aqui, irmãos, para nós a pessoa de Cristo Jesus. E se Ele, irmãos, morreu substitutivamente no meu e no seu lugar, então estamos inseridos nele. Então é através dele, irmãos, porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer, não há ninguém que pratica o bem. Nossa justiça, diz o profeta Isaías, é como trapo de imundícia, mas aqueles que estão vestidos com as vestes da justiça de Cristo são retos e são justos diante de Deus, por causa da justiça de Cristo imputada a nós. É por isso que nós somos retos e bons, mas é por causa de Cristo, não é por causa de nós. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, meu irmão. Eu não sei como será a sua vida daqui para frente, como será até o final da sua vida aqui, não sabemos, eu também não sei da minha, mas saia daqui com essa certeza, Deus sabe, e Ele diz, eu estou com você desde agora e para sempre. Os que confiam no Senhor, aqueles que estão debaixo, irmãos, da palavra do Senhor, da justificação, que foi justificado pela graça de Deus por intermédio da fé, estão em Cristo Jesus. E agora, diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Curve sua cabeça e vamos orar.